Eu senti o desejo de cantar essa música porque, ao ouvir que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, na Bíblia não está escrito se um armário pesado, construído para ficar no seu lugar, caísse em cima da cabeça do seu filho de 7 anos, ele não sofreria nenhum dano. Então nós tivemos essa bênção de Deus ter protegido meu filho. Então eu quero pedir uma bênção para você e para mim, que Deus possa cuidar da minha vida e da sua. Se eu errar aqui, irmãos, vocês me perdoem, faz muitos anos que eu não faço isso. Mas preste atenção nessa mensagem, porque vocês já conhecem. Pensa que Deus pode estar protegendo a sua vida a todo momento, você nem sabe disso. Que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só no Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço para Deus te guardar, é preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver, para que vivas sem medo e sem culpa, para que sintas a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. É preciso também te dizer, permite que Deus transforme o teu viver, permite que Deus transforme o teu viver. Deus seja louvado. E se um dia você se sentir ameaçado, o mesmo Deus que protegeu o meu filho protege você. Vamos agora preparar nosso espírito para a palavra do Senhor que será aberta. Através do nosso louvor, vamos sentir esse espírito chegando perto de nós, no nosso coração, para que nós possamos realmente estar prontos para
o doce mel que sairá da palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Feliz sábado à Igreja de Deus aqui em Madureira. Deus seja louvado por tudo que já aconteceu aqui. Os hinos, os louvores, os testemunhos, as orações. Que o nome do Senhor seja louvado, glorificado e que o Espírito de Deus possa permanecer entre nós. Quero agradecer ao convite do nosso irmão Denilson por estar aqui hoje. É a primeira igreja que eu prego depois de ter vindo para a Associação Rio Sul. Estava em São Paulo nos últimos 5 anos e um pouquinho mais. Então vai ficar marcado, né? Porque o primeiro ou a primeira vez a gente não esquece, não é? Então é a primeira vez que eu prego numa das igrejas da Associação Rio Sul. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje e você possa sair daqui com o coração cheio de alegria por ter se encontrado com o Senhor. Amém? Irmãos, hoje é o sábado da mordomia cristã. E como sábado da mordomia cristã, eu busquei encontrar na Bíblia a melhor história que eu conheço, aliás, a melhor história que eu gosto, que fala sobre fidelidade. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque certamente alguns de vocês também gostam muito dessa história. Salmo 105, versículo 17. Fala de um personagem fantástico da Bíblia, uma inspiração, um escolhido do Senhor, um servo de Deus. Salmo 105, versículo 17. Diz assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. José nasceu num lar um tanto diferente dos nossos lares. Tinha um pai só e muitas mães, várias esposas e muitos filhos. Eles eram, ao total, 12 irmãos. E Jacó era o pai, José e Benjamim, filhos da mesma mãe, que já estava morta no nascimento do seu irmão mais novo. E José cresceu sendo educado pelo pai, por essas outras mães, pelos irmãos mais velhos, e era, de certa forma, uma confusão. Por quê? Havia muitos ciúmes entre eles. Todos sabiam que Jacó amava Raquel. Raquel era predileta, era a esposa predileta, a esposa do coração. Lia, segundo plano, e as concubinas, terceiro ou quarto plano. E José era olhado como filho queridinho, o filho preferido, e Jacó não fazia questão de esconder de ninguém. E até se ele tentasse esconder, não conseguiria, porque era o predileto dele. E os irmãos, vendo essa predileção, vendo que o pai gostava mais daquele irmão, começaram a ter ciúmes, o que é normal.
começaram a ter ciúmes, começaram a perceber, começaram a não gostar e começaram a descontar em quem? No lado mais fraco, em José. Não podiam descontar no pai, nem na mãe, vamos descontar nele. E começaram a não gostar dele, começaram a persegui-lo, e para piorar a situação, José era o que a gente chama de X9. Sabe o que é isso? X9 é quem entrega os outros irmãos. José via as coisas erradas que os irmãos faziam, corria e contava para o pai: pai, hoje aconteceu isso, e Rúben fez isso, e Judá fez isso, e Zacar fez isso. E o pai, quando eles chegavam em casa, já estava com o discurso pronto, as broncas já estavam ensaiadas, e os irmãos ouviam calados, mas os olhares eram de ódio a José. José começou a ser odiado pelos irmãos, muito odiado. Eles não gostavam dele, tinham ciúmes, e até que um dia as coisas pioraram um pouco mais. Jacó decidiu dar uma túnica a José. Essa túnica, ela deveria ser dada ao filho primogênito, a Rúben, mas Jacó deu a José um dos filhos mais novos, e os filhos entenderam assim: o coração do nosso pai, o desejo do nosso pai é de dar a primogenitura, a bênção da primogenitura a José. E começaram a falar: Rúben, a primogenitura é para você, rapaz. Você é o filho mais velho, você é quem deveria receber essa túnica. Como o nosso pai faz isso? Entre eles. E o ódio cresceu ainda mais, porque José gostava de desfilar com aquela túnica, gostava de colocar e passear por entre os irmãos. José Ellen White diz que ele estava desenvolvendo um espírito muito exigente, um espírito que Deus precisava moldar para usá-lo. E um dia José chegou em casa e falou para os irmãos: vocês não sabem da maior. Eu tive um sonho essa noite. Qual foi o sonho? Nós estávamos no campo atando feixes, e os feixes de vocês se curvavam perante o meu. Os irmãos que já não gostavam, que tinham ciúmes, que odiavam, quem você pensa que é? Você acha que nós vamos ser seus escravos? Esse teu sonho quer dizer isso, que nós vamos ser seus escravos? Aqui você não vai ter escravos, não. E falaram um monte de coisas. Passados alguns dias, tive outro sonho. Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. E os irmãos desenvolveram um ódio maior ainda. E Jacó, ouvindo isso, chamou a atenção dele, mas considerou aquele assunto no coração. Será que Deus tem um plano para o meu filho? Que sonhos são esses? E aqueles filhos eram pastores de ovelhas e foram um dia pastorear as ovelhas do pai. Foram para longe, muito longe. E eles iam para longe para buscar pastagens, porque nem sempre era tão simples encontrar campo para tanto gado pastar. Então eles tinham que andar, e andavam às vezes semanas procurando uma pastagem. E eles andaram e eles foram, como a Bíblia diz, para Siquém, aonde tinha havido uma confusão, um morticínio grande, porque os siquemitas, o príncipe daquela terra, havia tomado a Diná à força, e depois 2 filhos foram lá, mataram os siquemitas, e Jacó estava preocupado. Como será que estão os meus filhos? Será que os siquemitas não vão se vingar dos meus filhos lá? Não vão aproveitar? Nós temos som nesse outro aqui? Que eu acho que está havendo alguma falha nesse aqui, não é? Som. É a fitinha branca. Som, obrigado.
E ele estava preocupado se os siquemitas não iam se vingar dos seus filhos. E falou: José, vai até lá para ver como estão os seus irmãos. Por favor, vai até lá, veja se eles estão bem, se está tudo bem. E mais do que isso, me traga um relatório de como estão as coisas. E José prontamente foi no quarto, buscou a túnica, vestiu a túnica e saiu. Andou quilômetros e quilômetros, se não estou enganado, eram 75 quilômetros de distância, andando a pé. Andando a pé, 75 quilômetros de onde ele estava a Siquém. Chegando lá, os irmãos não estavam lá. Os irmãos tinham ido um pouquinho à frente, a Dotã, 20 quilômetros mais. E José prontamente foi andando 20 quilômetros mais. Chegando de longe, ele avistou os irmãos avistaram aquele ser andante colorido. Assim, vem lá o sonhador. Nós temos que acabar com a vida desse jovem. Quem ele pensa que é? Com que ousadia ele desafia a nós como seus irmãos mais velhos? Como que o nosso pai tem coragem de tratar a ele dessa forma? Vamos acabar com essa história de uma vez, vamos matá-lo, vamos acabar com a vida dele, vamos ver aonde vão dar esses sonhos. Sonhos de nada, quem ele pensa que é. E os irmãos consensaram isso, e José veio chegando: olá, irmãos, e eles agarraram a José violentamente, tiraram a túnica dele, a primeira coisa que foi feita, e jogaram ele numa cisterna vazia. José não entendeu nada. José deve ter dito mais ou menos assim: irmãos, o que é isso? Eu sou irmão de vocês. O que está havendo? O que foi que eu fiz? Aonde que eu errei? Me tirem daqui, irmãos, por favor. Eu sou irmão de vocês, esqueceram isso? E os irmãos, ouvindo isso, e alguns estavam começando a ficar consternados. E Rúben, que era o irmão mais velho, falou assim: não vamos tocar na vida do nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue. Mas os outros irmãos, e Simeão é quem estava mais à frente desse ódio, diz: como? Agora que nós colocamos ele ali, se a gente tira ele dali, ele corre e conta para o nosso pai e nós estamos perdidos. Então ele tem que ficar aí, temos que tirar a vida dele e matá-lo. E Rúben argumentava de um lado, Simeão do outro lado, e os irmãos ouvindo aquela cena toda, até que Rúben falou assim: deixa ele aí, e eu vou sair daqui, porque eu não aguento ouvir os clamores do meu irmão. E saiu de perto. E José gritava e pedia ajuda, e os irmãos ali ouvindo. Alguns queriam ajudar, outros não. E José estava ali, até que finalmente veio uma caravana de ismaelitas. E alguém teve uma ideia: vamos vender o nosso irmão. É melhor que tirar a vida dele. A gente vende, ele vai ser escravo, nós nunca mais vamos vê-lo e resolvemos a questão. Nosso pai não vai saber de nada, nós vamos contar uma história para ele, ele vai como escravo, nunca mais vai ser visto, está resolvida a questão. E pareceu razoável aquela ideia. Tiraram ele dali, e eu imagino que quando tiraram ele deve ser assim: poxa vida, irmãos, graças a Deus, até que enfim. Que nada. Os ismaelitas já estavam ali. 20 ciclos de prata, 20 moedinhas de prata. Um escravo custaria pelo menos 30 moedas de prata, mas era mais ou menos assim, ó: vai por qualquer preço. Você não vale nada mesmo. 20 moedas de prata já serve. Sabe quando alguém faz você se sentir como quem não valesse nada? É indiferente. A indiferença dói muito, dói mais do que às vezes uma agressão física. E ninguém apoia a agressão física, mas a indiferença machuca, porque faz você se sentir menos do que nada algumas vezes. Você é excluído, é preterido, deixado de lado. E José sentiu-se assim. Foi algemado, amarrado com cordas na presença dos irmãos. Foi conduzido até uma fila de escravos.
e essas caravanas amarravam uma corda longa e vários escravos eram amarrados ao longo dessa corda, um atrás do outro, e iam andando, o camelo puxando a fila e eles andando como escravos, e andavam dias, semanas no sol quente, não tinham direito a nada. E quando os irmãos viram aquela cena, se consternaram, mas não tinha mais jeito. Ele agora era um escravo, ia viver como escravo e tinha que caminhar para o Egito para viver como escravo para sempre. E eu fico imaginando, se eu estivesse ali, eu ia pensar exatamente assim: já perdi a minha mãe cedo, meus irmãos não gostam de mim, agora sou vendido como escravo. O que foi que eu fiz de errado? Sempre procurei fazer a vontade de Deus, sempre fui para a igreja, sempre guardei o sábado, sempre fui fiel em todas as coisas. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor está permitindo que eu seja vendido como escravo? O que eu fiz de errado? Por que eu e o meu pai? Eu não tive mãe, agora não vou ter pai, não vou ter um lar, vou viver isolado de tudo e de todos. Para onde eu estou indo, Senhor? Eu vou fazer o que lá? E alguns pensam que José deve ter falado: Senhor, pois não, eu vou ser escravo, estou indo agora. Ele era ser humano igual a você, igual a mim. Senhor, por quê? E eu imagino ele caminhando dias naquele sol quente e pensando: por que meus irmãos fizeram isso? Eu nunca mais vou ver o meu pai. Para onde eu estou indo? Que plano Deus tem para a minha vida? Eu pensei que Deus tinha um plano bonito, que eu ia ser um líder da igreja, que eu ia ser um pastor, que eu ia ser um músico da igreja, que eu ia ter um cargo na igreja. Agora, ser escravo? Que plano é esse, Deus, que você tem? Eu pensava que eu ia poder ajudar na construção da sua igreja, mas eu perdi o emprego. O que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu ajude? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou dando estudos bíblicos, eu vou na igreja todo sábado, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu estou lá na frente cantando, e o Senhor não está vendo que os outros irmãos fazem tanta coisa de errado, e eu estou me esforçando para fazer o que é certo? Será que o Senhor não vê que meus irmãos viviam na gandaia, e eu que procurava ser certinho, agora vou como escravo? José deve ter pensado um monte de coisas, mas Ellen White diz que ao final da caminhada, caminhando, ele decidiu uma coisa ao final: custe o que custar, haja o que houver, seja para onde eu vou, que eu não sei aonde é, eu vou decidir continuar servindo ao Deus de meu pai. Eu vou servir ao Deus de Abraão, de Isaque e do meu pai, porque eu aprendi em casa que Ele é um Deus amoroso, cuidadoso e que vai me guardar. Ele decidiu isso antes de chegar no Egito, sem saber o futuro, e fidelidade tem a ver com isso. Quem dirige a sua vida, quem você deixa sentar no trono do seu coração e dirigir livremente, mesmo que você não enxergue nada, mesmo que você não veja horizonte nenhum, mesmo que você não veja o próximo passo e pareça que um passo à frente tem um abismo. Jacó estava aflito em casa porque soube que seu filho havia sido estraçalhado por um animal. José no Egito agora foi para a casa de Potifar e ele começou a trabalhar direitinho. Tinha tudo para ser um jovenzinho revoltado, tinha 17 anos de idade, um adolescente revoltado. Agora estou revoltado com a vida. Vou ser escravo, então eu vou fazer o mínimo possível. Vou enrolar bastante, não vou cumprir com as minhas obrigações. Mas José não fez isso. Na casa de Potifar, José era diligente, era trabalhador, era esforçado, era um bom exemplo. Ele tinha tudo para não ser, mas ele aprendeu
que como servo de Deus, ele precisava ser honesto com o seu tempo, com o seu trabalho, com os seus esforços. Ele começou a trabalhar e Deus começou a abençoar. Ele trabalhava, Deus abençoava. Ele trabalhava, Deus abençoava. Não há bênção sem esforço. Há pessoas que querem ser abençoados e não querem fazer a sua parte. Saiba, você tem uma parte a fazer. José trabalhava, Deus abençoava e Potifar prosperava. José trabalhava mais, Deus abençoava e Potifar prosperava. E Potifar percebeu: tem alguma coisa diferente com esse jovem aí. Ele não adora os ídolos aqui do Egito, ele não vai aos cultos, ele ora para esse Deus todo dia, acorda cedo, eu vejo ele lá de joelhos, eu vejo ele lendo os papiros da época. Quem é esse jovem? Eu não sei quem ele é, mas eu sei que Deus abençoa ele. E Potifar ia dando mais responsabilidade. José deve ter olhado quando ele foi melhorando na curva da escravatura, porque ele era escravo. Assim, graças a Deus, Deus está me abençoando. Até que chegou a ser mordomo da casa de Potifar. E nós, como seres humanos, olharíamos certamente assim: estava lá naquele buraco, saí de lá amarrado como escravo, estou fazendo tudo direitinho, finalmente Deus está me enxergando, Deus está me vendo, está me abençoando. Agora já sou mordomo, já não sou mais um escravo tão simples, sou um escravo mordomo, já estou bem. Até que a mulher da casa começou a se insinuar para ele. Se insinuou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele se desviava para cá, para lá, fingia que não ouvia, cortava a volta, ela vinha por aqui, ele saía pelo outro lado. Sabem por quê? Nós temos que procurar nos desviar do pecado. Há pessoas que querem se colocar no limite da exposição, na beiradinha. Eu sou forte, eu consigo, eu tenho fé, não vai me acontecer nada, estou seguro de que comigo não acontece nada. Estudo a Bíblia todo dia, faço o meu culto, comigo não vai acontecer nada. E se expõe ao limite, sabe o que acontece mais cedo ou mais tarde? Cai. Porque não há suficiência em nós. E José se desviava, mas a mulher insistia todo dia. A Bíblia fala todo dia, até que um dia ela quis agarrar ele à força, e ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, não posso ser desonesto com o meu Deus, não posso ser desonesto com o meu próximo, com o seu esposo, você não é minha, eu não posso. Correu, ela agarrou a veste dele, botou a culpa nele, e ele levou a culpa. Quando você sofre por algo que você fez, já é ruim. Quando você paga o preço do que foi feito, mas você não fez, é muito pior. Potifar chegou em casa, mandou ele para a masmorra, para o cárcere, e agora ele voltou a uma condição pior ainda. Porque lá na masmorra, quando ele chegou, todo mundo tinha ouvido a história dele. Como que você faz isso? Como que você paga o bem com o mal? Potifar te dá tudo, te trata como um filho, e você agora vai se insinuar para a esposa dele? Mas eu não fiz isso, além de tudo é mentiroso, fique quieto. E ele foi tratado como o pior dos escravos. O pior trabalho era para ele. A comida era só o resto. Os piores serviços para ele, nos piores horários com ele. Ele foi tratado com severidade, é assim que a Bíblia diz, severidade. Porque ele estava mexendo com um egípcio, e ele era um hebreu, um escravo hebreu. E eu imagino na mente dele, escravo, jogado numa cisterna. Pensei que as coisas estavam melhorando, pensei que Deus estava me vendo, me enxergando, mas Deus não está me enxergando não.
e ele cai de novo. E ele agora vai para a masmorra, e ele passa ali algum tempo trabalhando, fazendo o melhor dele, apesar de tudo, porque ele tinha aprendido a confiar em Deus. Ele trabalhava, Deus abençoava, e o cárcere prosperava. E o carcereiro, o chefe, começou a perceber que ele não era tão mau assim. Ele trabalhava, ele era simpático com as pessoas. Ellen White diz isso. Ele via alguém triste, ele ia até lá, falava assim: o que houve? Posso ajudá-lo em alguma coisa? Eu já terminei a minha parte, você quer que eu lhe ajude? E ele foi ganhando a simpatia dos presos ali. E o chefe do cárcere foi percebendo que a prisão tinha um pouco mais de paz, que não havia mais tantas brigas, tantos atritos, que alguma coisa diferente estava acontecendo ali, e que era por influência daquele jovem que estava ali. E ele começou a receber responsabilidades maiores, até que um dia ele foi chefe do cárcere. Talvez ele tenha olhado de novo e falado assim: puxa vida, escravo, mordomo, pior do que escravo, agora sou o chefe dos escravos. Que alívio. Até que 2 oficiais chegam até ali, presos. Eles têm um sonho cada um, estavam tristes, estavam perturbados. E José, no seu hábito rotineiro, chegou e falou assim: posso ajudá-los em alguma coisa? Percebeu que o semblante deles estava turbado, conturbado. E um deles falou assim: olha, eu tive um sonho essa noite, um sonho estranho, e está me incomodando muito. E contou o sonho. E ele falou assim: olha, este sonho, Deus lhe diz assim: daqui a 3 dias você vai voltar e servir a Faraó no copo dele. E o padeiro que estava ali ouviu, viu que a interpretação era boa, falou: opa, vou contar o meu. Contou o sonho dele. Ele falou assim: o seu sonho, o que Deus diz é que daqui a 3 dias você sairá daqui, dessa masmorra, mas será enforcado. E passaram-se 3 dias e aconteceu exatamente como José havia dito. E quando o copeiro foi saindo, ele falou assim: olha, lembre-se de mim. Eu sou hebreu, eu não sou um escravo. Eu tenho um pai, eu tenho irmãos, eu estou aqui por engano, eu não fiz nada de errado. Por favor, lembre-se de mim quando você sair daqui. Aquele oficial falou assim: não, claro, nunca vou me esquecer de você, fique tranquilo. E ele saiu e esqueceu. Não falou nada. E José ficou naquela expectativa: será que ele vai falar? Será que eu vou sair daqui? Passou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 5 meses. José falou: não vou sair daqui. Vou continuar preso aqui, mas vou continuar sendo fiel a Deus. Passados 2 anos, 2 anos ainda preso, Faraó teve um sonho. Sabem por quê, irmãos? O homem pode se esquecer de você. As pessoas se esquecem. O pastor se esquece. O ancião se esquece. Os parentes se esquecem. Mas Deus nunca esquece. Amém? E Deus falou assim: já que o copeiro esqueceu, já que existe um monte de injustiças, Deus falou: vou dar um sonho para Faraó, um ímpio, um pagão. E deu o sonho. E Faraó sonhou à noite, acordou perturbado. Chamou todos os magos, todos os encantadores, contou o sonho. E vocês acham que o diabo gostaria de ter usado um daqueles magos, daqueles mágicos, para interpretar falsamente aquele sonho? Claro que sim. Mas há coisas que Deus permite e há coisas que Deus não permite.
E Deus falou assim: não, você não pode fazer isso, porque está em jogo a vida do meu escolhido. Todo escolhido de Deus, querido irmão, vai passar por pelo menos algumas coisas, e entre elas, dor, renúncia, perda e prova do caráter. Ninguém que é chamado para a obra do Senhor, ninguém que vai ser um líder na causa do Senhor, viverá uma vida de mar de rosas. Vai viver uma vida que vai ter dor, angústias, lágrimas, e seu caráter será provado. E o de José já tinha sido. Sofreu, escravo, preterido, humilhado, injustiçado, na masmorra, e Deus diz assim: basta, agora chega. Já provou o meu filho o quanto tinha que provar, e ele mostrou que é fiel. Agora é a hora da recompensa. E Deus deu o sonho a Faraó. Os magos não puderam interpretar, até que aquele copeiro falou: tem aquele jovem hebreu. E falou para Faraó: olha, tem um jovem assim, assim, assim. E Faraó falou: manda ele vir. E José não saiu do cárcere de qualquer jeito. Estou indo, correndo. A Bíblia fala assim: ele se barbeou, tomou banho. Sabe por quê? Ele estava indo à presença de Faraó, e na presença de Faraó não podia ir de qualquer jeito. Agora eu penso assim: se na presença de Faraó, de um rei, eu não posso ir de qualquer jeito, eu posso ir de qualquer jeito na casa do Senhor para falar com o meu Deus? Serve qualquer coisa para Deus? Serve qualquer horário? Serve 9 horas, 10 horas, 9h30, estou atrasado mesmo? Não serve. Se na presença de um rei é preciso ordem, limpeza, postura, diante de Deus eu vou me portar de qualquer jeito? Não posso. Tem que ser o melhor que eu posso oferecer, seja no meu vestuário, seja no meu tempo, seja no meu horário, seja no meu linguajar, seja na minha oferta, seja no que for. Não pode ser qualquer coisa. E José veio. E José, quando entrou, todos esperavam que ele certamente se ajoelhasse. Aí José não se ajoelhou. Ele podia estar assim: bom, se eu não me ajoelhar, eu vou perder a minha única chance. Única chance. Há pessoas que pensam: meu único emprego, estou 2 anos sem emprego, agora tem esse emprego do sábado, eu vou entrar. Porque foram até aí, tinham 13 anos de escravatura, 13 anos. 13 anos esperando Deus cumprir a promessa na vida dele, promessa de fidelidade. 13 anos. Ele falou: eu não vou me curvar, porque eu só posso me curvar diante do Senhor, custe o que custar. Mesmo que eu volte para a masmorra, não tem problema, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Não vou me curvar diante de nada, nem de ninguém, para receber nenhuma benécia, não vou. Não se curvou, e Faraó conta o sonho. E Faraó vai dizer assim: dizem que você sabe interpretar o sonho. E ele poderia falar assim: é hora de eu ganhar um prestígio aqui. Vou ganhar um prestígio, sou eu mesmo. Não, esse poder não está em mim. É Deus quem pode revelar o seu sonho. Por favor, me conte o seu sonho. Que postura nobre de um servo, de um homem escolhido. Ele conta o sonho e José diz assim: olha, o sonho quer dizer que vem 7 anos de pobreza extremada, mas antes vem 7 anos de fartura. E você deve escolher alguém para cuidar, construir, para armazenar, porque os 7 anos de fome serão muito duros. E Faraó, depois de ouvir aquilo tudo, um homem que não conhecia o Deus vivo que você conhece, ele conhecia divindades, deidades múltiplas, Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, Deus da fertilidade, conhecia todos os deuses com D minúsculo, desse tamanho. E ele falou assim: poderia existir alguém
em que há o Espírito do verdadeiro Deus, a não ser esse homem. Era Deus agora colocando as coisas em ordem, colocando um servo fiel num lugar onde ele sempre deveria estar. Não tem ninguém, é José. E olha, a partir de hoje, abaixo de mim, não há ninguém que tenha poder maior no Egito do que este homem. Somente quando eu estiver sentado no trono, eu serei maior do que ele. Tudo o que ele falar será feito aqui no Egito. Mandou pegar uma carruagem, desfilar com ele, ele desfilou, ganhou uma esposa. E José deve ter falado assim: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Mas a história não acaba aí. Irmãos, já são 12:00, eu tenho que encerrar, então eu vou cortar aqui algumas coisas para tentar chegar ao final. Uns minutinhos mais. Os irmãos começaram a perceber a fome e vieram. José estava sentado no lugar de destaque como príncipe do Egito para vender cereais para toda a humanidade. Os irmãos chegaram e José os avistou de longe na fila. São os meus irmãos, eles estão aqui. O coração dele palpitou, tremeu. Os irmãos se achegaram perto dele e a primeira coisa que foi feita foi eles se ajoelharem, colocarem o rosto em terra e dizer: meu Senhor, e começaram o discurso. E na hora o sonho veio à mente. Irmão, sabe quantos anos? 13 anos, mais 7 anos de bonança, 20 anos, mais 2 anos, 22 anos para Deus cumprir um sonho que Ele havia dado para o seu filho. 22 anos de espera. Você está esperando há quanto tempo e acha que é demais? 2 anos, não aguento mais. Aguente mais aí, porque Deus não se esqueceu de você. Aguente mais. Deus não te abandonou, nem fechou os olhos, nem está dormindo. Ele está vendo, continua te protegendo, te guardando e te recompensará. Ele acusa de espiões, eles dizem que não são, dizem que são pessoas honestas. José insiste, coloca eles presos. Depois de 3 dias eles saem e José diz assim: olha, vocês podem voltar, tragam o irmão mais novo, será a prova de que a história de vocês é verdadeira. Eles voltam para casa, encontram dinheiro no saco. Jacó diz: meu filho mais novo não vai, de jeito nenhum, não vai, já perdi um, não vou perder outro. Desconfiando de Deus, irmãos. Jacó, um escolhido. Deus não pode cuidar do meu filho, então eu cuido. Ele fica aqui do meu lado, não sai daqui. Um escolhido do Senhor, momentos de hesitação, de confiança e de desconfiança de Deus. Deus falou: não tem jeito. Irmãos, tem coisas que Deus faz e não tem jeito. Você querendo, não querendo, fugindo, se escondendo, Deus vai fazê-lo cumprir o seu propósito. A fome se agravou mais e mais e mais, e Jacó falou: vão lá. E Judá disse: não dá para ir, pai, só podemos ir com Benjamim. O homem falou que se não for com Benjamim, nós vamos ser tratados como espião. Não vai, não vai. E Deus disse: vai. Então, Benjamim, você vai. E Benjamim foi. Chegando lá, José, quando bateu os olhos naquele irmão mais novo, ele se emocionou, porque era o irmão dele, filho da mesma mãe dele, e ele deve ter visto o rosto da mãe naquele irmão. Que saudade da mãe, que saudade do irmão, que saudade do pai. 22 anos longe de casa, sem um telefonema, sem um e-mail, sem uma carta, sem nada. Viu o irmão, correu para chorar.
mandou eles irem para a casa dele, serviu um banquete. Porção de Benjamim 5 vezes maior. José ainda tinha dúvidas se os irmãos tinham o mesmo espírito ou não. José faz um estratagema, vende os cereais, manda eles embora, manda a comitiva atrás deles. A comitiva chega lá: como que vocês pagam o bem com o mal e roubam o meu senhor? Não, jamais, nós somos homens honestos. Não são. O meu homem, o nosso senhor, ele adivinha através do copo dele. Rasgou o primeiro saco, o segundo saco. Se você encontrar aqui, nós seremos todos seus escravos. Terceiro, quarto, quinto, 10º saco, 11º saco. Os grãos se esparramam e a taça cai do saco de Benjamim. E aqueles irmãos falam assim: não é possível. Deus está castigando a gente. Isso é porque nós vendemos o nosso irmão. Nós não devíamos ter feito aquilo. Deus está cobrando caro da gente por isso. E agora eles voltam cabisbaixos, angustiados, tristes, sem saber o que fazer. E José estava lá para recebê-los. E José aplica um discurso severo neles. E ele diz: nós vamos ser seus escravos, Senhor. Nem ousavam levantar os olhos, ajoelhados, de cabeça no chão. Ele falou assim: não precisa, vocês podem ir embora, mas Benjamim vai ficar como escravo aqui para sempre. Aquela era a hora do teste final. Eles vão entregar o meu irmão como me entregaram. Eles são os mesmos de 22 anos atrás, invejosos, ciumentos, cheios de si, ou eles são diferentes? E Judá deu um passo à frente. Falei assim: meu Senhor, me perdoe, por favor, mas me ouça. Nós somos uma família de um pai e 12 irmãos. Um já não existe, está morto. E Deus está nos castigando porque nós vendemos ele como escravo. E esse aqui é o filho que sobrou da mulher amada do meu pai, do outro filho que era amado, e agora é ele. Se eu não voltar com ele, ele vai morrer. Então eu me ofereço para ficar no lugar dele como escravo, mas por favor, deixa este jovem voltar para os braços do meu pai. E José, quando ouviu isso, ele falou assim: eles são diferentes, eles não me venderiam de novo. Eles cresceram na fé, no amor. E José falou assim: basta. Todos os empregados saíram. Ele falou assim: eu sou José. E os irmãos não entenderam nada. Eu sou José. E falou no idioma deles: eu sou José. E a primeira coisa que José perguntou para os irmãos, sabe qual foi? Como está o meu pai? Ele ainda está vivo? Saudade do pai. Saudade daquele pai que 22 anos ele não via. Ainda vive o meu pai? Vive sim. E eles se abraçaram. Ele abraçou a Benjamim e chorou. Ele falou: corram lá e falem para o meu pai que eu estou vivo e tragam ele para cá. E aí eles voltaram. Quando eles chegaram em casa e falaram para o pai, o pai falou: não, isso não é possível. José está vivo. Mas ele viu aquelas carruagens todas, e a Bíblia diz que o espírito, a vida dele se renovou. É como tivesse dado vida para ele. Ele falou assim: bom. Ele disse assim: eu já posso morrer agora. E eles foram para o Egito. José encontra com seu pai. Eles se abraçam e ele diz de novo: eu já posso morrer agora, porque os meus olhos te viram, filho. Eu já posso morrer. E eu quero encerrar dizendo para vocês algumas coisas.
José era um escolhido de Deus, e ninguém pode tocar num escolhido de Deus. Ele vai enfrentar dor, renúncia, perda, doença, tragédia na família, morte de um parente, desemprego. Mas Deus não se esquece do seu escolhido. Jacó era um escolhido. E Deus disse, não, ele não pode morrer enganado assim. Ele precisa reencontrar o filho. E Jacó falou assim, eu posso morrer agora. Sabe o que Deus fez? Falou, não, filho. Sua recompensa será viver 17 anos com o seu filho. Você vai ter 17 anos. Você pensa em morrer? Eu lhe dou 17 anos. Mas há filhos escolhidos que deslizam, que erram, que caem. E aqueles outros 10 irmãos também eram escolhidos. Tanto que no céu teremos 12 portais com o nome de cada uma das tribos que simbolizam aqueles irmãos. Deus falou, vocês vão ter a chance de confessar o pecado de vocês para o seu pai, e chance de se reconciliar com seu irmão, e chance de se reconciliar comigo. Que tipo de escolhido você é? Se for igual a mim, é o escolhido que deslizou, que errou, que falhou e caiu. Mas graças a Deus que Ele nos dá chance, nos dá oportunidade. Eu preciso continuar sendo fiel ao Senhor, e você também. A partir das pequenas coisas até as grandes coisas. E eu queria falar para vocês algo que é simples, foi falado aqui na semana passada, mas que eu quero falar de novo. Você precisa começar sua fidelidade logo na primeira hora do dia. E a igreja preparou essa revista aqui, sabe para quê? Para ajudá-lo. Todos os dias tem um sermãozinho, tem um texto simples, pequeno. Aqui é um dia para você acordar mais cedo, você ler com a sua família, fazer a sua oração, se encher da plenitude do Espírito para sair de casa. Eu fico imaginando, irmãos, que educação José teve nos poucos anos com a mãe dele. Os poucos anos de culto familiar naquela casa, promovidos por aquela mãe, fizeram aquele jovem ser fiel até o final. Ainda que as turbulências e as ondas fossem tremendas, mas ele não vacilou, porque em casa a mãe sabia o que era mais importante. José, quando olhou para trás, ele olhou para o pai e falou, eu quero ser fiel ao Deus do meu pai. Sabe por quê? Ele costumava ver o pai se relacionando com Deus. E o seu filho, o que ele tem visto em casa? Você se relacionando com Deus na primeira hora da manhã, ou você se relacionando todos os dias às 8 e alguma coisa com a novela? Como resistir à prova de valores e de caráter e ser fiel se você não é fiel nas pequenas coisas? Não será no muito também. Nós vamos ouvir uma música agora especial para encerrar. E eu quero que as famílias que não receberam esta revista ainda se coloquem em pé, porque vão receber agora, aqueles que desejarem. Não é para você receber e colocar no armário, é para você usar todo dia. As famílias podem se colocar em pé enquanto o professor Alex se prepara aqui. Você vai receber a revista para você fazer o seu culto toda manhã, para começar o dia sendo fiel a Deus. Os demais, ao final da música, eu quero que toda a igreja se coloque em pé e nós vamos orar a Deus, consagrando a sua vida e a minha vida ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia e dizendo para o Senhor, eu quero continuar sendo um escolhido do Senhor.
eu quero continuar para cumprir a missão que o Senhor tem para a minha vida. Você não sabe qual é. Talvez esteja no deserto, questionando a Deus, mas Deus tem todas as respostas para a sua vida. E Deus não quer lhe oferecer o que é bom, Deus quer lhe oferecer o que é melhor. Nós vamos ouvir a música e ao final eu vou pedir que todos se coloquem em pé e nós vamos orar. E eu vou dizer para vocês a última característica de um escolhido, que é a mais importante de todas. E Deus nos abençoará. Últimas palavras de José. Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que jurou a dar a Abraão, Isaque e Jacó. O maior sonho de José era que a sua fidelidade lhe rendesse o céu. Eu sonhei com a cidade de glória, de beleza e de brilho sem par, o esplendor me fez clamar, só tu és santo. E milhares de anjos uniram-se a mim, conduziram-me mansão por mansão. Oh, maravilhas eu vi. E a eles disse então: eu quero ver Cristo, que morreu na cruz por mim. Prostrei e clamei, Ele é santo. Santo, Santo, prostrei-me e dei-lhe glórias, oh glórias para o Filho de Deus. Ao transpor os portais da cidade, pude ver queridos irmãos reunidos nas ruas do céu. Que cenário não sei descrever. Eu vi ali também meus heróis da fé. Ali falei com Marcos, Timóteo e Moisés, e a eles disse então: eu quero ver o meu Deus, Cristo, pôs numa cruz por mim,
Prostrei-me e dei-lhe glórias, oh glórias, para o Filho de Deus. Prostrei-me e clamei, Ele é prostrei-me e clamei, Ele é santo. Prostrei-me e dei-lhe A última característica de um escolhido do Senhor, um servo de Deus, é que ele tem a visão da eternidade. Ainda que enfrente a dor, a perda, a renúncia, tenha provado o seu caráter, ele continua mantendo a visão da eternidade. Você também é o escolhido do Senhor. Deus tem um plano para a sua vida. Talvez você esteja na fase da dor, da renúncia, da ou o restante da sua vida, mas ao final Deus lhe recompensará devidamente. Vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor nosso Deus, aqui está um grupo de escolhidos, de teus filhos, chamados em algum momento da vida para exercer um ministério sagrado, exercer um trabalho imprescindível na pregação da tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor possa renovar os laços de compromisso de cada um de nós. Ainda que tenhamos falhado, nos perdido, escorregado, duvidado, que o Senhor possa, Senhor, nos dar oportunidade hoje, nos dar a segunda chance de continuar vivendo a tua escolha em nossas vidas. Mesmo que tenhamos dores, sofrimentos, perdas, doenças, desemprego ou qualquer outra mazela desta vida, faz-nos permanecer firmes e que o nosso caráter possa representar dignamente o teu nome. E mantém, Senhor, os nossos olhares na eternidade. No dia em que o Senhor voltará, colocará todas as coisas em ordem e nos levará para o céu para morar contigo para sempre. Abençoa esta igreja de maneira muito especial. Abençoa o pastor William como líder de todos estes crentes aqui. Agora, Senhor, abençoa individualmente as pessoas que estão aqui. O Senhor sabe quem é o teu filho que mais precisa de conforto e consolo nesta hora. Dê a tua paz, o teu perdão, o teu conforto. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.